Os irmãos já podem abrir em suas Bíblias para Colossenses 3, texto que nosso irmão Júnior leu aqui hoje à noite, mas nós vamos ler apenas o final do versículo 15, o final do versículo 16 e o final do versículo 17. Colossenses 3, versos 15, 16 e 17. Colossenses 3, 15, 16, 17. Quem sai com as crianças hoje? Jaciara, Tayane, Bruna. Aí, vamos orar mais uma vez então, agradecendo por este momento e pelos pequeninos conosco. Pai, obrigado mais uma vez na tua presença, nós oramos, entregando ao Senhor os pequeninos conosco, que o Senhor possa abençoá-los, enquanto eles também aprendem do Senhor. Fica com todos aqui presentes, no nome de Jesus nós oramos, amém, graças a Deus. As crianças vão saindo aí. Irmãos, a palavra hoje é sobre gratidão. E certamente nós, em cumprimento à palavra de Deus, temos algo para agradecer, porque de acordo com a Bíblia nós somos ordenados a dar graças a Deus, a sermos agradecidos, e isso é mandamento, isto é requisito para os filhos de Deus. E quando nós vamos então falar sobre gratidão, e é o título da nossa reflexão, comunicando sobre gratidão. Quando nós vamos falar sobre gratidão, é fácil perceber quando as pessoas dizem para nós muito obrigado. É fácil perceber então quando as pessoas dizem estou grato. E isso, numa postura de educação, as pessoas então costumam, nem todos, mas costumam a dizer obrigado, ou que estou grato. Mas a gratidão que a Bíblia se refere é muito mais apenas de dizer obrigado, ou estou grato. Porque quando você diz para uma pessoa que está grato ou grata, você fica devendo. É como se você estivesse dizendo para as pessoas: valeu por essa vez. É como que você ficasse obrigado a dar ou expressar as palavras. Mas aí a diferença está em ter gratidão. Ter gratidão. Eu posso dizer para você obrigado, sem no entanto estar dizendo com gratidão no coração. Talvez um formalismo, talvez por educação, mas no íntimo do coração não há gratidão. Dito isso, você observa que as pessoas assim o fazem, sem necessariamente serem crentes ou conhecer algo da palavra de Deus. Sim ou não? Quantas pessoas que não tendo conhecimento da palavra de Deus são educadíssimas, expressam essa gratidão. E aí, irmãos,
dizer obrigado ou estou grato, tem o efeito de você talvez dizer que fica devendo essa, te devo esse favor. O obrigado dá o sentido de obrigação. Você fala aquilo, muitas vezes por educação, ou porque é educado, ou porque acha culturalmente certo dizer isso ou falar isso. Agora, irmãos, ter gratidão é outra coisa, é diferente. Quantos estão me entendendo aqui? Ter gratidão é diferente, completamente diferente. Ter gratidão é o desejo de realmente retribuir o favor que você recebeu. Alguém faz algo por você e você sente vontade de recompensar, sem necessariamente ser forçado a isso. Mas você tem o desejo, o prazer, a satisfação, a vontade de recompensar este favor de alguma forma a essa pessoa. E isso de todo o coração. Preste atenção então que nas nossas ações para com as nossas palavras, é preciso que o contexto, você perceba que o ato em eu dizer obrigado não está errado, mas está de fato compatível quando no nosso coração, de fato, o obrigado foi motivado ou surgido porque você tem gratidão. Então, dizer apenas obrigado é uma coisa, ter gratidão é outra coisa. Já pensou então, e aí eu vou fazer um comparativo aqui para nós entendermos. Em termos de saudação, você talvez observe e perceba, em termos de saudação, qual é a prática ou o mais comum que nós ouvimos em determinados momentos entre alguns cristãos? Qual é então a saudação que é feita e nós conhecemos muito bem? A paz do Senhor. Está certo aí? Está certo. Agora, dizer a paz do Senhor e de fato ter a paz ou estar em paz é outra coisa. Eu já contei para você a história do rapaz que estava dando paz do Senhor, mas estava super atribulado. E a outra pessoa disse: essa paz aí eu não quero não, meu irmão. Você me dá paz do Senhor e você está atribulado desse jeito, essa paz aí eu não quero não. Então, o que Deus vê, irmãos, e sabe, é a nossa gratidão. Se nós falamos da boca para fora, paz do Senhor, ou obrigado, ou se de fato nós temos gratidão. Se há gratidão. O texto que eu referi-me aí, nosso irmão Júnior já leu, disse que ia citar o finalzinho de cada versículo, o versículo 15, aí eu fiz menção aqui, porque ele fala e cita exatamente para nós o que nós expressamos aqui. O versículo 15 no finalzinho, como imperativo, diz o quê? E sejam agradecidos. Tenham gratidão no coração de vocês. Depois que ele diz, sejam gratos, ou tenham gratidão, sejam agradecidos, aí ele ordena então a expressar isso. Finalzinho do versículo 15 também, com gratidão aonde? O que é que diz o texto? Versículo 16 aí, irmãos, finalzinho do versículo. Com gratidão no vosso coração. Então não é só na boca, num simples obrigado. E o final do versículo 17, dando por ele graças. Isso referindo-se aí a Jesus. Dando por ele graças a Deus
Pai. Então você vê 3 momentos referindo-se à gratidão. E a expressão final, dando graças. E não é essa, irmãos, então a vontade de Deus para nós? Sim ou não? Não é essa a vontade de Deus? 1 Tessalonicenses, você pode conferir, 5:18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Então quando ele diz em tudo dai graças, ele não está dizendo, diga obrigado por tudo. A expressão é, sejam agradecidos e com gratidão no coração, dei graças a Deus. Gratidão, irmãos, é mandamento. E demonstrar gratidão a Deus é um elemento básico, duradouro da vida cristã. É uma característica das características mais importantes da fé cristã. É uma importante virtude a gratidão, que nos permite então reconhecer e expressar o nosso agradecimento a Deus por suas bênçãos e misericórdias. Então, quando eu falo obrigado, quando eu expresso a minha gratidão, tem que haver essa sintonia. Porque de fato Deus sonda os corações e sabe se há ali gratidão. Eu posso estar cantando o louvor ou o hino, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas, quero te agradecer. Estamos cantando, mas aí Deus já está contemplando o quê? Se nós temos gratidão. Gratidão no coração. De forma que a gratidão, irmãos, é muito mais do que apenas dizer obrigado. É muito mais do que isso. É uma importante virtude que nos permite então reconhecer as misericórdias de Deus em nossas vidas, seja por meio de orações, ações ou louvores. A gratidão reforça a nossa fé e nos mantém alegres e humildes pela bondade de Deus em nossas vidas, pelos benefícios recebidos de Deus em nossas vidas, pelos favores de Deus alcançados em nossas vidas. E o livro de Salmos ou dos Salmos expressam muito bem isso. Por exemplo, o Salmo 107, o versículo 1, diz: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O Salmo 136 também, o verso 1, fala a mesma coisa. O Salmo 92, o versículo 1, na experiência do salmista, dar graças a Deus é algo bom. Se nós damos graças a Deus porque Ele é bom, dar graças a Deus é bom. Salmo 92, versículo 1, como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Como é bom render graças ao Senhor. Então, irmãos, nessa noite eu quero destacar alguns exemplos que nos comunicam sobre gratidão. Quero destacar aqui pelo menos 3 exemplos que nos comunicam sobre gratidão. E lembra, quando Jesus expressa então sobre essa gratidão, ou sobre esse agradecimento, ali sim, Jesus reconheceu a sua gratidão, ou a gratidão deles, de fato e de verdade. O nosso objetivo é refletir e aprender e a cultivar um coração grato a Deus em todas as circunstâncias, a partir desses exemplos. Sabe por quê? Porque quando você diz, dei graças ao Senhor porque Ele é bom, e quando as coisas estão favoráveis, é fácil declarar
que Deus é bom, sim ou não? Mas às vezes as coisas não estão bem. Às vezes nós estamos em crises, nós estamos passando por lutas, aflições, dificuldades, um problema. E aí as coisas parecem agora que não tem solução. Veja, a atitude do coração para com a expressão que Deus é bom independe das circunstâncias. Então, se eu agradeço a Deus e a gratidão em mim na bonança, ou nos momentos bons, há de se ter em nós também, e aí numa gratidão que sai do coração, a mesma que nos motiva a ser nos momentos bons, também nos leva a agradecer nos momentos ruins da vida. Porque o próprio Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E como é que se dá então graças a Deus? Mostra um coração grato se não há bom ânimo. Quando você está animado, irmãos, as coisas acontecem melhores. Você produz mais, você faz mais, você acredita. Você está animado, independente das circunstâncias. Não estou dizendo aqui que como seres humanos nós não temos a possibilidade então de nos deixar muitas vezes ou perceber e sentir aquilo que nos afeta e reagimos muitas vezes negativamente, mas sobre a palavra de Deus e numa atitude de fé e gratidão, eu não vou me limitar então só porque as coisas não estão boas, então eu não vou vir para a igreja, eu não vou cantar, eu não vou louvar, eu não vou fazer nada. Se há gratidão, irmãos, no coração, na certeza de que Deus é bom, por mais que você esteja em lutas, Deus é fiel, amém? Ele continua nos assistindo, e a sua provisão sobre nós permanece, e Ele está ali então trabalhando em nós, talvez até para perceber a nossa reação, se nós vamos continuar firmes, acreditando, confiando, e contentes, satisfeitos. Não estou dizendo que é fácil, pelo menos é o que Deus diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Primeiro exemplo aqui que nós temos, aí você pode abrir a Bíblia para lá, para conferir conosco, Lucas 17, versículos 15 e 19. Nós temos aí então o exemplo, os 10 leprosos curados, mas apenas um voltou para agradecer a Jesus. Não é isso que o texto diz? 10 leprosos curados, mas apenas um voltou para agradecer a Deus. Você acha, irmãos, então, pense comigo, reflita, você acha que o fato deste homem então voltar foi para dizer a Jesus apenas obrigado? O que foi que o impulsionou então e o levou ele até Jesus e esse agradecimento validado por Jesus? A sua gratidão, o desejo de retribuir, de recompensar de alguma maneira o favor recebido. Quando isso às vezes, irmãos, requer de nós então, às vezes até esforço, para assim o fazer. Você conhece a história? Lucas 17, 15 e 19. Eu vou ler aqui, você acompanha, eu vou ler do 15 ao 19. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Ele disse: levante-se e vá, a sua fé
salvou você. Gratidão, irmãos, é reconhecimento. Gratidão é retribuição. É ato de agradecer, de retornar, de lembrar, acompanhado então de um desejo de recompensar o favor recebido. Foram 10 os curados, mas apenas um voltou para agradecer. Eu disse para os irmãos em uma reflexão, nosso estudo na IBD, que a fé genuína, de fato, e aí na mesma expressão que eu me referi há pouco, a mesma gratidão, uma vez genuína, tendo gratidão a Deus, ela o faz então ser grato e agradecer em momentos bons e em momentos difíceis. E a fé genuína em nós também nos leva, nos impulsiona a agradecer também em momentos difíceis e também nos momentos bons. Jesus concluiu esse texto dizendo que ele fosse, vá, a tua fé te salvou. Então foi a fé desse homem que o impulsionou, foi o seu coração cheio de gratidão que o impulsionou e o levou então a retornar, a voltar para agradecer. Mas ele fez isso porque havia ali gratidão. Ter gratidão. É uma passagem, irmãos, que sem dúvida nos ensina sobre a gratidão. E o texto revela então que Jesus, indo a caminho e andando por algumas aldeias de Samaria, Galiléia, ali estava então, ou próximo de Jesus, 10 leprosos que viram de longe, porque você sabe que no contexto, na época, as pessoas que tinham essas enfermidades, elas não podiam estar no contexto da sociedade, no sentido de relacionar-se ou viver próximo às outras pessoas. Portanto, o termo aí, eles gritaram, e o texto diz que eles falaram de longe, para serem curados. E eles começaram a gritar: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Não importa, irmãos, o quanto distante você esteja, ou quanto distante nós estejamos, se você clamar, se você gritar, se você buscar, Deus vai ouvir. E a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto, invocai-o enquanto está perto. Eles gritaram, estando longe, eles gritaram, porque era costume da lei então, de que uma vez alguém vendo-se curado da lepra, deveria apresentar-se ao sacerdote, para que ali então pudesse ser feito um registro, e como que uma confirmação, anunciado, então ficava proclamado de que aquela pessoa estava curada da lepra. Culturalmente, naquela época, então, assim era como ditava a lei. As pessoas, então, no costume da lei, uma vez curadas, elas deveriam apresentar-se ao sacerdote. Então, quando aqueles homens gritaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós, Jesus apenas disse: vão mostrar, ou vão até o sacerdote. Eles foram, e no caminho, diz o texto, que ficaram curados. Quantos ficaram curados? 10. Os 10. Mas apenas um deles, vendo que estava curado, diz o texto, voltou para agradecer a Jesus. Versículo 15. Apenas um.
Não me responda, mas pensemos todos nós. Será que Deus, irmãos, encontra em nossos corações genuína gratidão? Nós estamos inseridos nos 9 ou neste homem que voltou para agradecer? O que Deus então tem achado em nossos corações? A atitude deste homem que voltou para agradecer, porque havia no coração gratidão, ou dos outros 9 que não voltaram para agradecer a Deus? Onde se encontra o nosso coração? Mas a Bíblia diz que somente aquele homem, e aí samaritano, veio agradecer e dar glória a Deus pela cura recebida, pelo milagre ali recebido. Ele reconheceu, irmãos, ele lembrou daquele que lhe fez o bem. Ele então lembrou de quem o ajudou, ele lembrou de quem o abençoou, do benefício e do milagre recebido. Ele lembrou-se. De vez em quando, irmãos, nós encontramos pessoas queixando-se, porque fez tanto a fulano, quando estava precisando, quando estava ali naquela situação difícil, eu mesmo fiz. E agora nós nos encontramos em uma situação que nós precisamos da ajuda. Numa questão normal, era então mais claro de que eu deveria receber a ajuda daquele que foi ajudado por mim. Era para haver esse feedback. Mas nem sempre as coisas acontecem assim. Às vezes você faz 99. Se você não fizer os 100, você não presta. Você faz, mas se você falhar uma vez, você não presta. Já pensou se Deus fosse tratar-nos assim? E as pessoas se queixam, irmão, sabe por quê? Porque as pessoas são ingratas. Porque não há o reconhecimento, não há a lembrança da ajuda, do favor que recebeu no momento mais difícil que precisou. Mas a sua gratidão a Deus não depende disso. A nossa gratidão a Deus não depende disso. E é tanto que, falando nesse contexto, eu lembro lá de Gálatas 6 e 9, se eu não me engano, que diz o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem. Não vamos desfalecer. E hoje tem muita gente cansada, irmão, de fazer o bem. Porque quanto mais o bem faz, mais sofre. Recebe patada. Porque muitas pessoas não reconhecem. Mas a sua gratidão não depende disso. Você não deve desfalecer por isso. Continue fazendo. Faça a sua parte. Porque quem sonda o coração, se há gratidão em Deus, é Deus. Eu não vou fazer algo para ser bonito, ou dizer que eu sou bom, ou, sabe? Ou querer aparecer, receber as aplausos dos homens. Não. Faça consigo mesmo no coração, sem precisar alardear. Sabe aquelas coisas que nós somos muitas vezes criticados? Você já viu isso, que eu vi também? As pessoas vão deixar uma cesta básica na casa do necessitado, aí faz uma selfie e posta nas redes sociais, mostrando a ação que fez, o benefício que fez. É assim ou não é o ser humano? A vaidade nos leva a isso, a mostrar às pessoas o que eu estou fazendo, o que eu fiz.
Está vendo como eu sou bom? Olha aí. E nós queremos ser reconhecidos assim. Mas é tão bom, irmãos, quando Deus de fato vê no nosso coração a gratidão. E as nossas ações, as nossas atitudes revelam isso. É melhor que eu faça uma ação motivado por uma real e genuína gratidão que Deus contempla e recompensa, do que eu apenas fazer por fazer para querer méritos e aplausos dos homens ou das pessoas, ou como que com isso eu fosse ser o melhor dos melhores. Não é. E quantos benefícios, irmãos, você, nós recebemos de Deus? Quantas bênçãos Deus nos concede? Quantos favores Deus nos concede? Às vezes nós nem lembramos, porque basta uma situação aqui mais difícil, nós estamos queixando, se reclamando, murmurando, insatisfeitos com a vida, com Deus, com tudo e com todos. Mostramos isso, revelamos isso com o nosso mau humor, com a nossa inquietação, com o nosso descontentamento. O texto revela então neste exemplo que apenas um reconheceu, lembrou do bem que recebeu, do favor que teve. Ele disse então, motivado por esta gratidão, não, eu não. Ele voltou para agradecer. Amém? Abra sua Bíblia para o Salmo 116 e o versículo 12, por favor. Salmo 116, versículo 12. O que é que diz o salmista neste salmo? O salmista expressa numa indagação pessoal a sua alma, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Podemos então perceber que houve aqui então, e aí me fez lembrar a indagação do salmista. Esta pergunta então do salmista, haveria aqui então a intenção ou uma expressão de real gratidão a Deus? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? É a pergunta que todos nós deveríamos sempre fazer, lembrar. Porque talvez, irmãos, nós estejamos numa condição de que não estamos fazendo nada. Tanto que Deus faz por nós e nós não fazemos nada. A gratidão, então, irmãos, leva-nos a retribuir o favor recebido. E pessoas gratas, então, tendem a retribuir a gentileza que recebeu. Reconhece, então, as atitudes generosas e a elas ofertadas. E há a lembrança, não esquece. Pode passar o tempo que for, não esquece. O Salmo 103, o versículo 2 ainda, no mesmo contexto. Olha se não é isso que a Bíblia pede de nós, irmãos. Enfatizando e dizendo que para nós, de fato, a gratidão é a lembrança. Salmo 103, versículo 2, está nos recomendando isso. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças. Olha a expressão no plural. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios.
Não foi só um, dois, três, muitos seus benefícios. Não esqueça. Davi então descreve as bênçãos de Deus no mesmo salmo, e descreve então o perdão recebido de Deus, a cura divina que recebeu de Deus, a redenção da vida, os seus dias aqui então, vividos, respirando, com disposição para trabalhar, com a condição de ver, de enxergar, de andar. A gente cantava um hino sobre gratidão. Acho que a nossa irmã Carla conhece, que ela cantava muito. E há uma expressão no próprio louvor que diz o seguinte: enquanto há muitos que não podem falar, na passagem do louvor. Então nós, graças a Deus, se formos buscar motivações para ter um coração grato, graças a Deus, então, você tem saúde. Você consegue enxergar com seus olhos, você consegue ouvir, você consegue andar, você consegue trabalhar, você respira. Então tudo isso são mais do que motivos para que nós possamos ter um coração grato diante de Deus. Deus provém para você o sustento todos os dias. Não pense que é só por sua força, sua capacidade, sua sabedoria. Não, não, não. Nós dependemos do Senhor. É Ele que provém para nós. Nós respiramos, nós vivemos e existimos por causa de Deus. Nele existimos, nos movemos, respiramos, é nele. Então, se isso não faz agradecer a Deus, irmãos, ser grato a Deus, o que é que o faz também? Então, se a gratidão é lembrança, a ingratidão é o esquecimento. Por isso que o salmista diz: não esqueça. Se a gratidão é a lembrança, a ingratidão é o esquecimento. Você esqueceu até de Deus, do que Deus fez. Você esqueceu. A insatisfação com a vida, com as pessoas, não consegue dar valor às coisas boas, vive enxergando somente o que falta, reclama da vida, de tudo e de todos. E você pode observar no texto e ver que a gratidão é uma virtude, parte integral da vida e de fé, como expressado na atitude do homem que voltou para dar glória a Deus. Mesmo em momentos de necessidades ou diante de desafios, nós devemos ter um coração grato diante de Deus. A verdadeira fé, irmãos, leva-nos a isso, a ser gratos. E assim como este homem, dar glórias a Deus. Não é dizer glória a Deus, é dar glória a Deus. Jesus então elogiou a fé desse homem, mesmo ele sendo estrangeiro. Reflita comigo então, será que a nossa fé no Senhor tem expressado gratidão a Ele pelas bênçãos recebidas? Quanta gratidão genuína então Deus pode encontrar em nossas vidas, no nosso coração. A ingratidão dos outros 9, irmão, mostra como nós podemos facilmente também esquecer de reconhecer as bênçãos de Deus em nossas vidas. É o que a Bíblia diz. Amém? Eu falei 3 exemplos. 3 exemplos, então, que revela para nós gratidão no coração. Eu estou no primeiro, ou citei aqui o primeiro, tá certo? O destaque, então, que nós estamos fazendo. E aí eu vou destacar mais 2 rapidamente,
e você acompanha conosco, vamos fazer o seguinte: eu vou deixar para continuar essa mensagem em outro momento. Você fica refletindo no seu coração, para que Deus então nos dê um coração sempre grato a Ele. Fica de pé então. Dizer para você, irmãos, nessa parte final, a gratidão deve ser uma prática constante em nossas vidas. O exemplo citado aqui, então, o primeiro exemplo citado, deve nos ajudar então a lembrar da gratidão em nossas vidas, pois é uma atitude que agrada a Deus e que nos mantém conscientes das muitas maneiras pelas quais Deus cuida de nós e nos faz favores. E o que Deus quer achar em nós, irmãos, de fato é um coração grato, que tenha gratidão, que não apenas diz obrigado, por dizer como por um costume, uma cultura, ou por ser educado, mas que de fato o meu dizer obrigado seja então acompanhado e motivado por uma real gratidão encontrada no coração. E aí, independente das circunstâncias, você vai lembrar e você vai ter o desejo de retribuir, de recompensar, de fazer algo com gratidão no coração pelos favores recebidos, pelas bênçãos recebidas. Se isso fosse, irmãos, de fato uma compreensão melhor da nossa parte, não precisaríamos de nossa parte apelar tanto, pedir tanto, exigir tanto, para que as pessoas se envolvam, participem, sirvam e façam como para com o Senhor e não para com os homens. Façam de todo o coração, com gratidão no coração. Mas sabe por que às vezes nós não atendemos e assim não fazemos? Porque nós estamos insatisfeitos. E portanto nós paralisamos, quando na verdade a minha compreensão é de que tudo que eu faço é para com Deus e é para Deus. Pai Santo, nós te agradecemos, ó Deus, por este momento que nos permite abrir a tua palavra. Fala aos corações nessa noite, ó Deus, que o Senhor possa achar em nós então corações agradecidos, com gratidão real. E que essa gratidão nos leve a retribuir, ó Deus, a fazer algo por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Como salmista, que farei ou que darei ao Senhor pelos benefícios recebidos? Pai, fala conosco nessa noite e nos faz agir então com o coração agradecido, mesmo apesar das dificuldades, Senhor. Saber que o Senhor é aquele então que está conosco e que tem nos ordenado a ser grato, a agradecer, porque esta é a tua vontade em Cristo Jesus para conosco. Nós oramos assim gratos no nome de Jesus. A igreja diz amém?